Muito boa noite a todos. O tema de nossa aula de hoje é o término dessa apostila, da primeira apostila de processo civil, da ação judicial. Vamos estudar agora a classificação das ações judiciais. Nas aulas passadas, vimos os elementos da ação, partes, pedido e causa de pedir, e também vimos ali as condições da ação, que são a legitimidade das partes, o interesse processual e a possibilidade jurídica do pedido. Agora, na aula de hoje, vamos estudar a classificação das ações no processo civil. A classificação das ações no processo civil se dá da forma de ação de conhecimento, da ação cautelar e da ação de execução. A primeira é a ação de conhecimento. Como o próprio nome diz, o objetivo da ação de conhecimento, né, é sempre dar ao juiz o conhecimento da causa, ou seja, explicar ao juiz o conflito de interesse que objetivou ali aquele processo, na qual o juiz, conhecendo ali do processo, né, conhecendo das provas realizadas, vai proferir a sua decisão. Então, a ação de conhecimento tem o objetivo de demonstrar ao juiz aquele conflito de interesse, né, para que ele, juiz, analise a situação concreta com base nas provas produzidas pelas partes para proferir o seu julgamento, né, dando razão ao autor em que seria uma ação de uma sentença de procedência, ou dando razão ao réu numa sentença de improcedência, ou uma razão parcial ali às partes, quando ele entende que nem tudo que o autor pediu na ação de conhecimento estava correto, né? Então ele vai julgar a ação parcialmente procedente, é quando ele dá razão a alguma parte da defesa do réu, mas também dá razão a uma parte da petição do autor, da petição inicial do autor, do processo que o autor ajuizou contra o réu. A ação de conhecimento, ela pode ser declaratória, ela pode ser constitutiva ou ela pode ser condenatória. Então, temos três tipos de ação de conhecimento: a declaratória, a constitutiva ou a condenatória. A ação declaratória tem por objetivo declarar a existência ou a inexistência de uma relação jurídica. Então, sempre que o objetivo da ação de conhecimento seja declarar a existência ou a inexistência de uma relação jurídica, eu tenho aqui uma ação de conhecimento. A ação que reconhece, por exemplo, uma união estável entre duas partes, é uma ação que declara a existência de uma relação jurídica. Então, aqui eu tenho uma ação declaratória. Mesma coisa, uma ação que reconhece a paternidade. Ele está reconhecendo ali a paternidade entre as partes objeto daquele processo. Também vai ser uma ação de cunho declaratório, né? Quando ele declara a existência ou a inexistência de uma relação jurídica. Ora, uma ação que julga improcedente, por exemplo, uma ação de reconhecimento de união estável, ele vai declarar sim, mas a inexistência da relação jurídica entre as partes. A mesma situação, uma ação judicial declaratória, uma ação de conhecimento declaratória, né, que vai julgar um pedido de uma existência ou uma inexistência de uma relação comercial entre as partes, né? Ou seja, se há uma sociedade com um cunho coletivo entre
um autor e um réu, na qual este autor pleiteia uma participação de um negócio que ele fez com o réu. E o réu se defende falando que ele não teve negócio nenhum com o autor. Né? É uma ação declaratória que vai declarar a existência deste negócio ou a inexistência deste negócio entre as partes. Na ação constitutiva, que é a segunda classificação da ação de conhecimento, né, o objetivo dela é a criação, a modificação ou a extinção de uma declaração, de uma relação jurídica, melhor dizendo, já existente. Então, na ação de conhecimento constitutiva, né, o objetivo da ação de conhecimento constitutiva é modificar, criar ou extinguir uma relação jurídica. A relação já existe, agora eu vou extinguir ou modificar uma relação. Um exemplo de uma ação de conhecimento constitutiva, na sua forma extintiva, né, seria uma ação de divórcio, na qual há uma relação jurídica existente, que é o matrimônio, né, e este matrimônio está sendo extinto pela ação de divórcio. Então está se extinguindo essa relação jurídica. Ela poderia ser uma ação modificativa, também há uma relação jurídica existente, eu quero modificar esta relação jurídica, que seria uma ação de modificação, por exemplo, de modificação de regime de casamento. Então, o regime de casamento do que o casal escolheu quando contraiu o matrimônio é né? Temos a comunhão parcial, comunhão universal, separação total, e eu posso, por intermédio de uma ação judicial, mudar este regime de casamento. Né? Também seria aqui uma ação constitutiva. Então, toda ação de conhecimento que cria, modifica ou extingue uma relação jurídica, ele é chamado de ação de conhecimento constitutiva. Tá? Então, essas são as duas primeiras formas de classificação das ações de conhecimento. A terceira forma de classificar uma ação de conhecimento é a ação condenatória, quando o objetivo dela é obrigar, né, o réu a prestar uma obrigação ou pagar alguma coisa. Então, o autor ajuiza uma ação para que o réu preste uma obrigação, ou seja, realize uma obrigação. Por exemplo, eu entro com uma ação para condenar o réu a entregar um veículo que ele havia vendido e não entregou. Né? Ou uma ação condenatória, né, no que diz respeito ao pagamento de alguma importância, uma indenização. Né? Então, o autor e o réu estavam trafegando em uma rua, o réu bateu no carro, abarrou o carro do autor, bateu no carro do autor. Né? E o autor vai entrar com ação para pedir ao juiz a condenação do réu na indenização por aqueles prejuízos causados por conta do acidente de trânsito. Uma ofensa feita na frente de várias pessoas, né, praticadas do réu contra o autor. O autor pode ajuizar uma ação de indenização por danos morais, para que o réu seja condenado a pagar uma indenização por conta daquela ofensa moral. Então, esses são exemplos de ações condenatórias, né, na qual o objetivo é obrigar o réu a prestar uma obrigação, a fazer uma obrigação ou pagar alguma coisa. Então, essas são as três formas de ação de conhecimento. Lembrando que a ação de conhecimento tem o objetivo de dar conhecimento do processo ao juiz, né, com o objetivo também de pôr fim, né, àquele litígio, pôr fim àquela relação jurídica conflituosa, né, e essa relação jurídica se extingue, essa relação jurídica conflituosa, litigiosa, né, ou seja, o litígio entre o autor e réu por conta deste conflito de interesses se encerra com a sentença proferida na ação de conhecimento. A ação cautelar
um outro tipo de ação judicial, ela tem por objetivo assegurar direitos, assegurar bens, pessoas ou provas, com a finalidade de proteger de forma emergencial aquela pessoa, aquela prova, né, aquele direito, aquele bem. Porque não é possível aguardar o término da ação de conhecimento, porque a situação é emergencial. Então, o que caracteriza a ação cautelar é a característica emergencial, que precisa ser resolvido emergencialmente, sob pena de se perder ali direitos, se perder bens, se perder pessoas ou provas. Um exemplo clássico de uma ação cautelar seria uma ação, uma pessoa que está precisando de um procedimento cirúrgico de emergência, ele não, e o plano de saúde nega este benefício, nega este procedimento, né? Como por exemplo, dá um exemplo de angioplastia, né, que é um procedimento complicado, um procedimento emergencial. E se o plano de saúde nega o procedimento, nega a realização da angioplastia, por exemplo, né, há a possibilidade de ajuizamento de uma ação cautelar para que seja preservada ali a vida da pessoa, né, uma vez que se o plano de saúde nega essa cobertura, né, alegando, por exemplo, que não há cobertura no plano de saúde por conta deste procedimento, né, há a possibilidade de discussão, sim, com relação a se tem ou não tem direito, mas a vida da pessoa é mais importante e precisa ser feito o procedimento, senão ela pode vir a óbito. Então, a ação cautelar serve para assegurar ali, entre outras coisas, pessoas, né? A mesma situação, por exemplo, para assegurar provas. Vamos supor que eu comprei um produto, né? E esse produto ele é perecível, né? É um produto que, de acordo com o tempo, ele vai pode chegar, ele pode se estragar. Então, para eu conseguir provar que esse produto que eu comprei ele está, não está com a qualidade adequada, eu posso ajuizar uma ação para que, para que seja realizado antes da ação de conhecimento uma perícia naquele bem que pode vir a aparecer um veículo, por exemplo. O veículo tem o seu desgaste natural. Comprei um veículo está defeituoso, em vez de eu ajuizar uma ação de conhecimento que tende a demorar um certo tempo, depois de 2 anos, que vai ser feita a perícia, né, muito provavelmente as características desse veículo não vão ser as mesmas, né, por conta do desgaste natural das peças de um veículo automotor, é possível a realização de uma perícia para a realização de uma ação cautelar, melhor dizendo, para a realização de uma perícia para assegurar a prova. Então, a ação cautelar também serve para assegurar provas, quando há o risco de que a prova se perca por conta do decurso de tempo. Né? Essa ação cautelar a gente dá o nome de ação cautelar de produção antecipada de provas, quando, pela natureza ali da prova, não há possibilidade de se aguardar muito tempo, é preciso ser feita essa perícia para assegurar o resultado de uma ação de conhecimento. A ação cautelar tem por esse objetivo assegurar a prova, né? Além de assegurar pessoas, né, bens, mas há também a possibilidade aqui de assegurar provas. Né? E também pessoas, algumas ações, há possibilidade de ajuizamento de ações cautelares, por exemplo, de busca e apreensão de menor. Vamos, verifiquem a situação. O pai tem ali a possibilidade de visitar a criança de 15 em 15 dias, né, e ficar com a criança ali no final de semana, finais de semana alternados. Né. E no final de semana que é do pai, por exemplo, ou da mãe, tanto faz, o pai não devolve a criança, né, para a guarda definitiva ali da mãe. E aí, qual que é a saída? Né? Há a possibilidade de ajuizamento de uma ação cautelar para que o juiz determine que o pai devolva ali aquela criança de forma imediata, porque ele não detém da guarda. Né? Então, essa também é uma possibilidade de ajuizamento de uma ação cautelar.
E, por último, a ação de execução. Essa ação de execução ela tem por objetivo forçar o devedor, o réu, a cumprir uma obrigação que está inserida em um título, está inserida em um documento, né? Como, por exemplo, um cheque, uma nota promissória. Né? Então, se há uma obrigação econômica, né, escrita em um título, como um cheque, como uma nota promissória, por exemplo, e o devedor não paga esta obrigação financeira previsto neste documento, neste cheque, neste título, né, ou numa escritura, por exemplo, porque há um documento, né, uma escritura de confissão de dívida, por exemplo. Então, o réu ele confessou em um documento que deve 10 mil reais para o autor. E o réu não paga esta dívida. Há a possibilidade do autor, que é o credor desta relação entre autor e réu, ajuizar uma ação de execução, né? Na qual, nesta ação, ele, autor, vai pedir ao Poder Judiciário que obrigue o réu a arcar com o pagamento daquele valor escrito, claro, ali no título. Né? Falei de uma confissão de dívida, mas pode ser um cheque emitido para pagamento de uma mercadoria, por exemplo, né? Um carro, né? Vamos falar de um exemplo de um carro, o carro custa 50 mil reais, pago em cheque, né? Que pese, hoje é muito difícil a aquisição de veículos por intermédio de cheque, mas a lei não proíbe esta situação. Então, o réu compra o veículo da loja por cheque, né, entrega o cheque de 50 mil reais, só que o cheque ele não compensa. Né, o cheque é devolvido por insuficiência de fundos. Né, a loja de veículos que entregou o veículo, mas não recebeu o seu dinheiro da venda, pode ajuizar uma ação de execução para que o juiz obrigue o réu a arcar com o pagamento deste valor representado no cheque. Se ele não pagar, todas as ações de execução têm a característica de que, assim que ajuizado a ação de execução, o devedor ele é citado no processo, ele é intimado pelo juiz para que pague a dívida no prazo de 3 dias, sob pena de penhora. A ação de execução é um processo muito rápido, porque não se discute aqui o direito, não preciso dar conhecimento da causa ao juiz. Não é? O conhecimento já está escrito no documento, não há dúvidas. Né? O que se discute na ação de conhecimento, de execução, é o valor, se o valor realmente é aquele ou não, né? Porque o valor escrito no cheque é o valor originário, mas há correção monetária, há juros. Né? Então, se o valor ali cobrado está maior ou não está correto, aí se discute isso na ação de execução, mas o direito ao crédito já existe, porque a simples posse do cheque, a simples posse do título que demonstra aquele crédito, já tem essa força em uma ação de execução. Então, na ação de execução, se discute um crédito previsto em um documento chamado de título. Este título pode ser um cheque, pode ser uma nota promissória ou qualquer outro tipo de documento que realmente represente uma quantia financeira. Então, essas são as 3 formas de classificação das ações no processo civil. Temos a ação de conhecimento, que ela pode ser declaratória, constitutiva ou condenatória. Temos a ação cautelar, que serve para ações emergenciais, para questões emergenciais envolvendo bens, pessoas ou provas, né? E as ações de execução, que servem para a cobrança de valores, né? Que serve para forçar o devedor a cumprir uma obrigação financeira, com a satisfação desta obrigação, que esta obrigação financeira está previsto em um título, podendo ser um cheque, podendo ser uma nota promissória, podendo ser uma confissão de dívida ou qualquer outro título que representa um valor financeiro.
Com isso, então, encerramos a aula de hoje. Encerramos a primeira apostila também de processo civil com a classificação das ações judiciais. Então, por hoje é só. Peço a todos para frequentarem as aulas do Microsoft Teams para esclarecer suas eventuais dúvidas sobre a matéria, resposta aos questionamentos feitos para que vocês fixem a matéria dada em cada dia, e nos vemos numa próxima oportunidade. Bons estudos!